Aleluias. Eu queria que o Marquinhos colocasse uma imagem para mim. Você está com ela aí, Marquinhos? Câmera, eu vou precisar descer para mim poder ler. Eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver. Esse é um perfil do Instagram que chama Frases de Crianças. Tem umas frases que são bem peculiares, né? Geralmente são frases de criança. Essa criança chama Luiz, tem 7 aninhos de idade. E o Luiz, para quem está aí em casa nos ouvindo, fala assim: meu irmão falando com um amiguinho dele ao telefone. Vou desligar, tá? Tem dias que você tá legal e hoje não é esse dia. Luiz possivelmente desligou, né? Na cara do coleguinha, aparentemente não deu nem tchau, mas deixou o seu recado. E queridos, eu não sei você, mas nós somos seres que fomos feitos para relacionamento. Pode ver que a gente não consegue viver sozinho. Você pode até ser uma pessoa tímida, uma pessoa introspectiva, né, introvertida, mas você vai necessitar de relacionamento. Se você não se relacionar com alguém, você adoece. E seria bom se a gente tivesse essa liberdade que o Luiz tem. De daquele dia, né, que o pai, a mãe, o marido, a esposa, o amigo, não está muito legal, sabe? Os homens, não, uma vez no mês, acho que eles têm essa vontade de falar assim: ó, você não está muito legal hoje, eu vou te desligar, tá? Eles só não conseguem, os bichinhos. Mas eu quis começar com essa reflexão, irmãos, porque nós, como cristãos, filhos de Deus, a gente tem um relacionamento que ele não é optativo. Porque, vamos lá, casamento é você que escolhe com quem você se relaciona. Ninguém casa obrigado. Pelo menos hoje em dia não mais, né? Hoje em dia você escolhe. Amizade, você escolhe. Irmão de igreja a gente não escolhe. A gente congrega, todo mundo aqui é irmão em Cristo. Mas a gente tem um convívio legal. Caça, mas fulaninho pisou no meu pé. Aí você age em amor com fulaninho, porque se não amar não vai para o céu. Aí você vai na paz de Deus. Mas, irmãos, se relacionar com o Espírito Santo não é uma escolha. Não é optativo na sua vida. Porque se isso for optativo, você não vai ter uma boa vida aqui na terra. Se isso fosse optativo, irmãos, e a gente olhar para o maior exemplo que foi Jesus, e você não vê o relacionamento dele com o Espírito Santo de forma optativa. E eu lhe digo uma coisa: se Jesus valorizou esse relacionamento, quem somos nós para desprezá-lo? Aleluia! Então, dada a introdução com Luiz, vamos à palavra de hoje. Abre comigo lá em Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 3. Lá no verso 8. A Bíblia fala assim: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu vou parar aqui, eu quero só o 8 por enquanto. Esse é o famoso versículo, né? O povo fica: Cássia, onde está na Bíblia que Deus ia visitar Adão na viração do dia? Gênesis 3:8. Esse versículo a gente vai compreender que Deus, ele tinha um relacionamento diário com Adão. Então, na viração do dia, o Senhor Deus vinha ter relacionamento com quem? Com Adão e Eva, que eram seus filhos. Se você vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus se relaciona com todo mundo de alguma forma. Porque existem anjos, se você ler Isaías, você vai ver Apocalipse, que assistem o Senhor no seu trono. Então, você não vê um Deus isolado que está sozinho, mas você vê Deus que vai se relacionar com toda a sua criação de alguma forma. Mas com o homem, especificamente, ele tem um relacionamento diferenciado. Porque ele vai criar um ser à sua imagem e semelhança. Então, ele não está lidando com o anjo, ele não está lidando com o arcanjo. Nessa época aqui já tinha Lúcifer e os anjos caídos.
já tinha animais criados, mas você vai ver Deus se relacionando com esse filho de forma diferenciada. Era alguém que tinha uma centelha, uma parte que era do próprio Deus, irmãos. A única coisa que a gente não tinha do próprio Deus é que o Adão não era onisciente, onipresente e onipotente. Porque Deus não está contido na matéria, Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. A gente brinca de eternidade a eternidade, né? Primeira eternidade, escatologia, segunda eternidade. Mas, irmãos, a verdade é que a unidade de tempo só existe para a gente. Deus, ele é um ser atemporal. É por isso que ele consegue ver seu futuro e seu passado. Adão só não tinha isso. Mas ele tinha uma centelha do próprio Deus. Então, você vê que com Adão e Eva, o relacionamento vai ser diferente, vai ser face a face. Deus, ele tirava um período do dia para se relacionar com o homem e com a mulher. E você não vai ver um Deus que vai chegar aborrecido. Você vai ver um Deus que tem prazer em se relacionar com o homem. Porque você vai ver que a primeira coisa que Deus faz, irmãos, porque a gente sempre fala muito do serviço, do coração para servir, mas nós somos filhos com coração de servo, irmãos. Não mais escravos apenas. Eu vou falar isso porque eu falei muito do Doutrina em Foco, né? Que a gente ainda era escravo, né? Mudou só de dono. Só que agora a gente não é mais escravo do diabo, a gente é escravo de um dono que é o nosso Pai. Então agora a gente é filho, mas com um coração para serviço. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai se relacionar com Deus apenas como um servo. E a gente não vai conseguir usufruir de um relacionamento de filiação. E talvez você vai ter algum problema com seu pai ou com sua mãe, não sei, no contexto familiar. Eu não sei a vida de todo mundo, eu só sei a minha. Isso pode até atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Tem gente que consegue ver Deus Pai e tem gente que consegue ver o Deus Criador. E a gente precisa ter cuidado, porque quem te fez, irmãos, não foi um patrão, não foi um empresário. Você não tem uma CLT celeste assinada por Deus. Você tem uma filiação. O seu DNA é igual ao DNA de Deus. Se você reparar, até o cromossomo ele é trino. Você vai ver traços da Trindade em toda a criação. Você não é a imagem e semelhança de Deus por acaso. Deus, ele desejou um ser, a sua semelhança, com quem ele pudesse ter comunhão diária. E aí você vai ter a queda do homem, e aí nós vemos o Velho Testamento. Como se passou a ser esse relacionamento? Através de sacrifício. Você vai ver que Jó sacrificava muito, porque era a forma que eles tinham. Desde Adão, desde a queda do primeiro homem, o primeiro cordeiro é imolado, isso vai ser passado, né, oralmente, de ser humano para ser humano. Mas na frente, já com a lei, você já vai ter o ofício do profeta. E o profeta era a boca de Deus na terra. Então, se eu queria ter uma direção, eu tinha que visitar o profeta. Se eu queria saber se eu ia ser bem-sucedido ou não, eu tinha que procurar o profeta. Então, para mim saber o que Deus desejava, eu precisava do profeta, porque, afinal de contas, a unção, a porção, vinha sobre o profeta. E aí você dependia dele. E eu não estou nem falando da presença, hein? Porque a presença, irmãos, ficava contida no Santo dos Santos, onde uma vez ao ano apenas o sumo sacerdote, depois de todo um ritual de purificação, ia conseguir chegar perto daquilo ali para aspergir sangue. Isso era assim o auge da vida de um sumo sacerdote. E na época de Jesus, irmão, já tinha tanto sumo sacerdote, que talvez, eu li uma vez uma pesquisa, que talvez ele ia entrar uma vez na vida dele ali dentro, para nunca mais. Isso era o auge de chegar perto da presença, irmãos. Mas aí, o próprio Deus vai encarnar na terra. Ainda estamos no Velho Testamento. Jesus vem como homem. E aí você já começa a ver um homem com relacionamento com o Espírito Santo. Vamos ver alguns textos?
Lá em Lucas 5,16. Lucas capítulo 5, verso 16. Fala assim: todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, algumas versões vai estar isolados, onde ficava orando. Lucas agora no capítulo 6, verso 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Agora Mateus capítulo 14, verso 23. 14, verso 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Marcos, e é o Marcos da Bíblia, Marcos, capítulo 1, verso 35. Capítulo 1, verso 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Ainda no livro de Marcos, capítulo 6, verso 46. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. A gente está falando de Jesus. Eu poderia citar Daniel. Daniel tem uma vida de comunhão e oração incrível, irmãos. Eu poderia citar tantos homens e mulheres de Deus, o próprio Abraão, homens no Novo Testamento como Paulo. Paulo vai falar para os coríntios, né, no tocante ao orar em outras línguas, que ele orava mais do que todos os outros. Mas eu decidi escolher Jesus. Porque meu irmão era Deus encarnado na terra. E o Deus encarnado na terra precisava orar. Olha que revelação maravilhosa. Ele precisava tanto de direção quanto a gente, daquilo que ele precisava fazer aqui na terra. Ele veio com um objetivo claro, irmãos. Mas ele tinha períodos constantes com aquele que vocês acabaram de cantar, o Consolador. Eita glória! Irmãos, eu não sei você, mas se eu vejo Jesus tendo uma vida dessa de oração, de busca com o Espírito Santo, isso me traz um alerta de como a minha vida de oração e de busca, de comunhão com esse Consolador está. Porque a gente está falando até agora de um período onde as pessoas eram mortas espiritualmente. Só que Cristo vem, esse mesmo Senhor aqui, ele vai morrer numa cruz, pagar a nossa dívida. E quando ele grita naquela cruz, tetelestai, está consumado, ou seja, ele encrava na cruz o nosso escrito de dívida, aquele véu que continha uma porção da presença, ele rasga de cima a baixo. A gente não está falando daquele véu que os nossos irmãos aqui usam na cabeça fininha, não. A gente está falando de um trem grosso, irmãos. Aquilo vai ser partido de cima a baixo, irmãos. E a porção da presença vai sair de lá de dentro, para habitar dentro de mim, dentro de você. A gente cantou que a gente não tem mais uma visita. A gente tem uma constante habitação. Eu sei que existe a presença tangível, palpável. Nessa noite aqui, na unção coletiva e manifestação, a gente tinha essa presença tangível aqui, irmãos. Uau! Só que essa mesma presença que estava tangível, está dentro. Habitando, irmãos, como a gente cantou, eternamente. Uau! Ainda que você tente fugir dela, ela está em você. Abre comigo em João, irmãos. Vamos ver o que o próprio Jesus falou sobre o Consolador?
Estou querendo que saia logo The Chosen, a 5ª temporada completa, para ver esse capítulo, como é que vai ser feito. Vai ter spoiler de novo hoje, irmãos. Mas eu só vi aqueles 2 primeiros episódios. O Senhor Jesus está reunido com os discípulos. É uma passagem que, bem conhecida, já virou até música da Heloísa Rosa, né? Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e por aí vai. Uma das músicas com a letra mais grande que eu já vi. E Jesus está conversando com os discípulos, eles vão começar a fazer perguntas e Jesus vai começar a fazer um anúncio muito sério. Ele vai começar a anunciar que a morte dele está próxima e a partida dele está próxima. Então, os discípulos vão começar a se desesperar. Porque lembra, Jesus está o tempo todo sinalizando. Eu vim trazer um reino. Só que não era o reino que os meninos esperavam. Os meninos estavam esperando o quê? Que ele ia entrar, ia livrar eles do domínio romano, ia libertar Israel, irmãos. Israel, por muito tempo, por conta da desobediência deles, sofreu vários cativeiros, várias diásporas. E naquela época eles estavam sob domínio romano, irmãos. Sabe, quando Jesus entra, que eles estão cantando Hosana ao rei, eles estão clamando, vai vir um rei que vai nos libertar desse domínio romano. Só que, na verdade, a gente precisava, irmãos, de uma libertação de um outro reino, que era o reino das trevas. A gente precisava porque a morte chegou inicialmente no nosso espírito. Então, algo precisava mudar lá, antes que o natural fosse resolvido. E aí Jesus começou a falar, e os meninos, confia, não vão entender. Jesus vai ressuscitar e eles ainda vão continuar esperando. Tem uma cena de The Chosen que eu acho fantástico, que é quando ele está conversando com a mãe, que ele chama de Ima, né? Ele fala, Ima, eu falo, esses meninos não entendem o que eu estou falando. Eu acho fantástico aquilo lá. Que eu sempre pensei, será que Jesus perdeu a paciência com esses meninos em alguma hora? E aí os meninos no auge assim, do desespero, ele dizendo que ia partir, Filipe faz a seguinte pergunta, faz assim então, Jesus, mostra-nos o Pai que é suficiente. E aí é interessante porque Jesus vai falar para ele assim, como você me pede, revela o Pai, se eu estou com vocês o tempo todo. Irmãos, era Deus ali, eles tinham a consciência que era o Messias. Eles criam que ele era o Cristo, aquele que ia ser enviado, o Deus em carne, manifesto. Eu não sei você, mas de criança para adolescente, eu sempre achei que era muito mais legal ter sido discípulo e ter andado com Jesus do que a nossa estação, entendeu? Mudou depois do Rema, mas até antes do Rema, eu ficava, uau, ter andado com Jesus, comido com Jesus, visto os milagres. Mas, irmãos, o dia que eu entendi João 14, eu falei, uau. A gente pode provar uma coisa muito maior. Os discípulos provaram, porque eles provaram o novo nascimento. Mas antes deles, irmãos, homens como Davi, que anelavam a presença de Deus. A maior parte do que a gente salmodia e canta sobre a presença foi Davi que escreveu, irmãos. Mas ele nem provou o que eu e você temos, a presença dentro. E era isso que Jesus falou para eles. Vai lá, para mim no verso 16. Jesus fala assim para eles, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que estejais convosco para sempre. Por isso que eu falei, se o Ricardo tivesse me perguntado, eu não tinha escolhido a música. Foi muito guiado hoje. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Aleluias. Virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais.
mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22. Judas, que não é o Iscariotes, tá, irmãos? Vai falar o seguinte: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Ó, de novo, fazer morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Olha o verso 26 de novo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu acho interessante que ele começa e ele vai terminar no mesmo tom. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem atemorizados, porque ele já sabia, irmãos, o que havia sido revelado nesses períodos de oração. Que eles iam ser espalhados. A gente sabe porque o próprio Cristo vai falar para eles: eu orei por vós, principalmente por você, Pedro. Irmãos, essa palavra rogar é um termo jurídico que significa que uma causa é tão certa e ganha que não tem como o juiz não dar procedente. Eu brinco que no Brasil é quase um direito do consumidor. Tem coisa no Código de Defesa do Consumidor, irmãos. A advocacia é uma atividade de meio, ela não é fim. Então, nenhum advogado pode prometer causa ganha. Mas o Código de Defesa do Consumidor, irmãos, tem umas coisas assim, que você vai ouvir: isso é moleza. Isso aí o juiz vai conceder. Era isso que Jesus estava falando para os meninos. Por isso que ele usa essa palavra. Ele falou: é certeza que o meu Pai vai conceder. Quem? O Paracleto. O Consolador que a gente cantou. O Paracleto é alguém chamado para estar ao lado como um assistente, muitas vezes um assistente jurídico. A palavra Paracleto significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado de defesa, fortalecedor e amigo fiel. Irmãos, olha, deve ter sido muito bom ter andado com Jesus. Mas ter o Paracletos habitando dentro é outro nível. Irmãos, eu vejo às vezes as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia, que não são nascidas de novo, ou que são nascidas de novo e não têm consciência dessa presença e do que ela significa, em desespero. Qualquer coisa que acontece, irmãos, é motivo para desespero. E eu não estou dizendo que a gente não vá sentir nada, porque a gente é ser humano. Às vezes um pai, uma mãe, alguém adoece, alguém que a gente ama. E sentimentos podem chegar, porque a gente não é uma pedra, né? A gente não é parede de cimento, a gente tem emoções. A diferença é que a gente tem uma boa esperança. A diferença é que você sabe o que você carrega dentro. A diferença é a palavra que você crê. É a palavra que a gente carrega, irmãos. E sabe, o bom de carregar ele por dentro, irmãos, é que você pode passar por situações e quando os sentimentos chegarem, ele pode falar: fique tranquilo, e a palavra brota.
O bom do Paracletos é que ele pode trazer, e por isso que a gente fala, lê a palavra, medita a palavra. Porque como ele vai fazer lembrar de algo que você não tem dentro? Já parou para pensar nisso? Tem gente que fala assim, eu já vi até gente que ministra. Vou ministrar o Espírito Santo que me dê alguma coisa, o Espírito Santo que se manifeste. Mas vai se manifestar em quê? Se você não coloca dentro, não tem de onde tirar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você precisa de uma cura. Cura divina. Então você começa a devorar tudo que a palavra fala. Porque, irmãos, quando a má notícia uma vez chegou para mim, eu estava com um cisto que estava desviando o meu nervo, eu ia precisar fazer uma cirurgia que ninguém queria operar, nem um bucomaxilo. E os diagnósticos, assim, mais legal era paralisia, perda da fala, e por aí ia. Eu lembro que eu entrei dentro do carro, e como eu disse, eu sou um ser humano. Quando eu entrei, que eu bati a porta, eu lembro que eu nem quis pensar, que era para não dar margem para nada, mas quando eu bati a porta do carro, que eu me vi só, que o medo chegou, o Espírito Santo fez assim, Cássia, calma. Lembra do que está dentro. E eu lembro que naquele dia tinha culto, eu falei, e aí tudo que tinha para dar de errado deu. Eu falei, eu vou no culto, eu só não fiquei em casa. E eu lembro que eu cheguei, irmãos, e o ministro foi muito guiado e preciso no que ele foi. E ele trouxe, e o Espírito Santo começou a mover e a trazer as promessas que ele tinha para mim. E eu falei, rapaz, é mesmo, né, Espírito Santo? O Senhor disse que um dia eu ia ministrar em inglês. Eu só ministrei até hoje em português. Então, eu não sei como vai ser a cirurgia, mas eu vou ministrar em inglês, porque o Espírito Santo não mente. E se ele falou, vai acontecer. Pedrinho é meu treino, irmãos. Bia foi... Qual foi o último dia? O último culto. Bia estava lá para registrar. E aí ela pegou eu e o Pedro no inglês. Aí ela olhou assim para mim, eu acho que é fácil dar aula no DI? Temos alunos bilíngues. Aí eu vou treinando com o Pedro em inglês. Aleluia. Mas, irmãos, você precisa estar cheio. À medida que você se enche, você toma consciência de quem está em você, você consegue acessar esse relacionamento. Eu não sei vocês, eu sou extremamente visual. Então, para mim exercer a minha fé, eu preciso muito na minha casa ter coisas que me lembrem aquilo que eu estou crendo. Traga à minha memória a promessa, sabe? Eu preciso ter atitudes físicas para manifestar a minha fé. Né? Juju até lembrou que os irmãos que querem para carro, né, Jane? Que aí vai entrar na garagem, entra meio apertadinho. Aí os doidos, que é isso? Está bem? Não, é meu carro. Eu sou esse tipo de doido, porque eu sou muito visual. Então eu preciso crer e eu preciso ver. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo habita dentro. E às vezes o difícil de se relacionar, irmãos, é porque quando o alarme toca, e eu não sei que horas o seu toca, às vezes você já pula da cama e às vezes tem que correr para tomar um banho, porque você tem que pegar ônibus, porque tem que pegar o metrô, porque... E às vezes, a nossa primeira oração da manhã é, bom dia, Espírito Santo, não sei como é que você ora, né? Bom dia, não sei o que lá, obrigada por esse dia, que seja um dia abençoado, amém. E às vezes, irmãos, vai ser a oração do dia de muitas pessoas. E isso é complicado. Porque você dormiu. E ainda que você saia desse culto aleluiado, afogueado, ainda que você dê carreira aqui, depois que você dormir, amanhecer, o que vai determinar seu dia vai ser o que você vai botar para dentro logo de manhã cedo. Ah, Cássia, não é assim. É sim, irmãos. Pode ver, às vezes se acontecer um negócio errado, sei lá, o alarme tocou, você não acordou.
Aí você já vai acordar atrasado, você já acorda irritado. Daquilo ali tem gente que fala assim, já é o prenúncio para o dia. Irmãos. É por isso que a gente tem que fazer um esforço, irmãos, de acordar, nem que for 10, 15, 20, não sei, para a gente poder colocar alguma coisa para dentro. Porque talvez aquela porção possa salvar pelo menos a sua manhã. Possa ser uma direção. Talvez Deus vai até te guiar para orar por alguém aquele dia. Vai te preparar para alguma coisa que você nem sabe, irmãos. Mas a gente precisa ter comunhão. E nessa época, não era uma época como hoje. Se dormia cedo, se acordava cedo, você não tinha trânsito, você não tinha celular. Mas o diabo, sabendo o destino dele, irmãos, com esse tanto de pregação escatológica que tem no YouTube, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Se ele tinha dúvida sobre a palavra, hoje ele já sabe. Ele criou uma coisa chamada distração. Cientificamente falando, o tempo está acelerado, se você não sabe. Os dias passam mais rápido. E a gente mora numa cidade que eu sempre digo isso, é maravilhosa para você ser acelerado. Ela vai te puxar para o estilo de vida acelerado. Então, se você não priorizar, e quando eu digo priorizar, não estou falando para você largar a sua vida para viver para o Espírito Santo 24 horas dentro de um quarto. Você precisa ter seus momentos de solitude com Ele, tá? Tempo de qualidade serve para todo mundo, inclusive para o Espírito Santo. Sabe o que era a viração do dia lá em Gênesis 3:8? Tempo de qualidade. Eu brinco que Deus que inventou as 5 linguagens do amor. Era tempo de qualidade, de pai com filho. Eu lembro que enquanto o Ricardo cantava ali, a segunda música, o Espírito Santo falava assim comigo: eu tenho deleite, prazer em me relacionar com vocês. Eu não sou um pai tão ocupado. Eu não sei se o seu pai era uma figura que vivia para trabalhar e sustentar a casa ao ponto de nunca ter tido tempo com você para nada. Mas o Espírito Santo não é seu pai, ao ponto de não ter tempo para estar com você. Irmãos, ele anseia por isso. Eu gosto quando Tiago fala que ele tem ciúmes de nós. E a palavra traduzida é ciúmes mesmo. Arder em ciúmes. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem ciúmes de você. Ele anseia que você se relacione com ele. Porque, irmãos, a gente vive uma vida que às vezes é tanta coisa, tanta coisa. Mas eu não encontro aqui na minha Bíblia, nos evangelhos, Jesus sendo pego de surpresa a hora nenhuma. Eu não vejo um problema chegando para Jesus ao ponto dele falar: xiii, esse aqui só meu pai, eu não dou conta não. Eu não vejo. Mas quem chegava era curado. Quem precisava de uma resposta tinha. Quem chegava, irmãos, enterro passando, ele se movia em compaixão e o filho ressuscitava. Você não vê Jesus sendo pego de surpresa. Pelo contrário, você vê Jesus anunciando várias vezes. Não é a primeira vez que Jesus vai falar para os meninos que ele ia embora. Você vai ver ele repetidamente nos evangelhos anunciando. Por isso que eu brinco, que eu amo aquela cena de The Chosen, porque eu sempre imaginei ela na minha cabeça. Jesus, ele repetia, porque comunhão com o Espírito vai adiantar coisas na sua vida. Você vai ter vislumbres do seu futuro. Por quê? Porque você está lidando com um ser que está fora do tempo, conhece seu passado, já viu o seu futuro, e adivinha, ele não está distante e ocupado, ele está dentro de você, esperando você achar tempo para ele.
Cássia, eu não sou igual Paulo, que viajava a pé com discípulos, e aí eles podiam ir na estrada, tudo bem, irmãos, mas eu não sei você, eu tenho louça para lavar na minha casa, eu tenho casa para limpar, roupa para lavar, e aí ali você já começa a se aquecer, é engraçado, quando eu tiro o dia de faxina, ligo o som, vou nessa pegada, e aí sabe quando acaba? Que você toma aquele banho, eu não sei se os meninos têm isso, mas mulher eu sei que tem isso, eu vou falar pela gente, que a gente senta aqueles 5 minutos e faz assim, é uma sensação indescritível. Aí pensa, você passou o dia robocotocoromamamá. Quando você senta, irmãos, eu não sei para você, mas para mim é indescritível. Vem assim, revelações incríveis, pá! E às vezes, irmãos, é na faxina mesmo, é fazendo as marmitas. Eu passei sábado fazendo marmita, só parei para vir ver o seminário aqui na igreja. Fui até às 10 horas da noite lavando louça depois. E é fazendo marmita, irmãos, e é ouvindo. Aleluias! É incrível, irmãos. Eu sei que tempos de solitude com Ele também são incríveis. Eu tenho experiências incríveis dentro do meu quarto. Já andei sobre as águas no êxtase igual Pedro. Mas, irmãos, você pode ter isso no seu dia a dia. Já aconteceu coisa comigo, irmãos, que eu fui dentro do ônibus mesmo. Cássia, se alguém achasse que tu era doidinha do ônibus, então eu ia ser a doidinha do ônibus. Mas naquele dia eu precisava ir para o trabalho. Dentro do ônibus, irmão. Sabe aquele ônibus lotado? O meu, vocês sabem, né? Ele para na Comandante Sampaio. Então, ele vem lotado, irmãos. Você quer pegar o ônibus e ficar lá na porta espremida, do motorista falar, vou abrir, filha. Eu, tá bom. Ele avisa para eu não cair quando eu abrir. Mas, irmãos, tem dia que vai dentro do ônibus mesmo. E se alguém perguntar, tá bem, filha? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tô bem, tô só orando. Tá tudo bem, irmãos. Você crê, você não está fazendo nada de errado. Não é ilegal orar aqui no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Aleluias. A gente precisa achar estratégias. E Ele pode te ajudar nisso. Eu estava orando hoje e eu achei interessante que o Espírito Santo me fez uma pergunta. Porque como eu sempre digo, o ministro a gente apanha na frente. É a minha alegria poder compartilhar com vocês. Para não apanhar só. É porque eu não sou filha só, irmãos. Quem tem mais de um irmão sabe, a nossa alegria não é apanhar sozinho, é todo mundo apanhar junto. E aí, irmãos, ele falou assim, Cássia, eu sou sua prioridade? Ou eu sou sua última escolha? Eu falei, como assim? Ele é. Quando você tem um problema, uma situação acontece, eu sou a sua prioridade de buscar ajuda, ou eu sou a sua última escolha? E, irmãos, eu fiquei um tempo olhando para o teto lá de casa. E aí eu nem respondi, eu fiquei só, né? Quis nem me manifestar na hora. Porque, irmãos, aquilo me pegou. E aí ele começou a falar. Sabe, eu vejo que os filhos de Deus vão tendo problemas. Circunstâncias dentro da família vão acontecendo. Problemas no trabalho, problemas de enfermidade, saúde, problemas financeiros. Só que muitas vezes eu não vejo ninguém conversando comigo. Eu não vejo ninguém falando comigo. Eu não vejo ninguém me pedindo ajuda. Aquilo que foi ensinado aqui no nosso Doutrina em Foco, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, escuta o que eu estou falando por experiência, você não vai conseguir colocar em prática. A gente está mexendo com mudança de comportamentos que a maioria deles, principalmente alimentar, é cultural e familiar. Eu emagreci, vendo a minha família continuar com o mesmo comportamento alimentar e o meu não podendo ser igual. E não é fácil. Tinha dia que eu tinha vontade de chorar.
Mas porque Ele estava comigo, eu consegui alcançar o objetivo. E aí eu trago a pergunta para vocês. Ele tem sido a prioridade sua? Você tem feito orações só emergenciais? 911 SAMU. É SAMU 911? Qual é o... É 192? 190? 192. Acerta. 193? 193. Se não for, bota a legenda aí. Você sabe que é o SAMU. O Espírito Santo tem sido chamo-chamu na hora da necessidade? Melhor ainda, você tem conseguido ter tempo de oração para antecipar coisas na sua vida? Irmãos, para mim o ápice de uma vida cristã não é a gente orar porque está com um problema. É a gente orar para ter comunhão com Ele. E à medida que a gente se relaciona com Ele, coisas vão começar a ser entregues. Quantas vezes, irmãos, orando de madrugada, e o Senhor trazia pessoas que estavam, às vezes, em outro lugar do mundo, e notas chegavam, e eu ia até aquela nota romper, e eu mandava mensagem, né, porque é fuso horário, e a pessoa, Cássia, eu nem contei para ninguém, mas eu estava passando isso, isso, isso e isso. Mas graças a Deus, Deus fez isso, isso, isso e isso. Isso é antecipar, irmãos, e não só por nós, mas pelos outros. A gente precisa desse tipo de oração, irmãos. Orações que antecipem. Mas aí a gente tem a vida agitada, lembra? Corre, corre. E aí a gente não procurou o Espírito Santo. Mas aí quando a gente estava no nosso limite, no auge do desespero, a gente lembrou dele. E aí eu passo meia hora no quarto. Senhor, misericórdia, Pai, porque a tua palavra fala, vem com socorro. Você está na língua do desespero. Orou meia hora, nada aconteceu, você sai. Não funcionou. Eu acho que os ministros estão com problema. Aquela matéria lá, como ser guiado pelo Espírito de Deus, era a história dos professores do Rema. Eu até li aquele livro lá, daquele tal de Reagan lá, mas era história. Relacionamento é algo que é desenvolvido. Você precisa desenvolver uma prática. Já viu que depois que você, principalmente quem fez o Rema, quem já teve a matéria, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, e aí você descobre aquele negócio que você tinha, que às vezes você chamava de insight, você descobre que é o testemunho interior, e que é a forma básica de ser guiado, você começa a desenvolver aquilo com consciência, porque agora você sabe o que é na palavra. Mas se você não desenvolve aquilo, você vai estar velho na fé e ainda vai estar tendo testemunho interior, notas chegando e, ai, será que é de Deus? Vou orar para saber se é de Deus. Quando era para o testemunho interior chegar e você, pá, direção chegar e você executar. Mas você ainda está como uma criança na fé, querendo saber se é de Deus ou não. Ai, é coisa da minha cabeça. A gente precisa desenvolver relacionamento. A gente precisa, irmãos, orar, ter esse tempo de oração em língua, se encher e aprender a ouvir, a discernir a voz do Espírito. Discernir a voz do Espírito humano, discernir a voz do Espírito Santo. É isso mesmo, a voz da sua consciência. E discernir até vozes que não são dele, nem sua. A gente precisa, irmãos. Porque é isso que vai fazer a gente ter uma boa vida nessa terra, ou não. E a gente lerda, irmãos,
Como a gente tem lerdado. Como isso aqui tem tomado o nosso tempo, irmãos. Olha, uma ministração que foi Renan que fez, foi dos jovens. Se você não é jovem, não veio nesse culto, assista. Renan ministrou sobre isso, sobre distração. Incrível, irmãos. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro da ministração do Renan. A gente está num mundo que vai tentar te distrair. E se ter um relacionamento com o Espírito Santo não for seu foco, você vai se perder. A gente precisa começar a viver a palavra. Porque se isso aqui não for real, para você vai ser sempre o testemunho de alguém. Vai ser uma palavra bonita, por causa da unção coletiva, talvez você até se anime, saia daqui afogueado, mas se isso não fizer diferença na sua vida, você pode fracassar na sua fé, fracassar na sua jornada cristã e até mesmo se desviar. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas com as 3 escolas se desviando. Pessoas, inclusive ministros, se desviando. Porque era um discurso. Era uma fala de púlpito. Porque é fácil, irmão, não é difícil não. Olha a polêmica que está tendo com aquele pequenininho lá de 12 anos. É uma criança de 12 anos, irmão, não tem conhecimento teológico, não conhece nada de hermenêutica, de nada. Mas ele consegue ouvir ministração no YouTube e reproduzir. A última eu fiquei até com dó do bichinho. Eu entendi que ele queria falar sobre o congregar e não deixar de congregar, né? Mas Cristo realmente é o supremo pastor das ovelhas. Glória a Deus, não Deus me livre. Mas eu entendi o que o pequeno quis falar. Mas é o quê? Sem base. Sem base, irmãos. Sem ninguém para pastorear, para acompanhar. A gente precisa ter uma base, irmãos. A gente cantou que por onde o rio passar haverá vida e haverá cura. Só que isso não pode ficar preso ao tempo de Cristo e os discípulos. Isso tem que ser com a gente. Aonde a gente passar, haverá vida e haverá cura. Por quê, Cássia? Porque eu carrego a presença. Porque eu carrego aquele que pode levar a cura. Os milagres têm que se manifestar, irmãos. E você tem que ter um testemunho de vida que faça com que a pessoa olhe para você e diga: você já leu Nárnia, né? Já. O que é essa cena que eu sempre quis saber? Por que é que o leão tinha que morrer? Quem era a bruxa? Irmãos, eu me animei. A pessoa era católica, então tinha uma base cristã, aí eu comecei a ministrar sobre redenção e aliança de sangue. Você precisa ser confiável e ter palavra dentro para aproveitar as oportunidades. Porque a palavra, irmãos, não volta vazia. Escuta o que eu estou falando. Você pode falar: ah, Cássia, mas no outro dia eu vi com a mesma atitude. Irmãos, a palavra foi semeada. Quem vai fazer dentro do coração do homem não é a gente, é o Espírito Santo. Mas você sabia que você é o canal? Eu vejo aqueles testemunhos de Jesus aparecendo para os muçulmanos, irmãos, e eu sei, a gente está falhando em evangelizar os muçulmanos. Porque a Bíblia não fala que é Jesus que ia evangelizar, era a gente. Mas a gente precisa estar cheio, ao ponto de não ter medo de morrer. Porque a verdade é que ninguém quer ser missionário no Oriente Médio. E glória a Deus, irmãos, por aqueles corajosos que estão lá, dando a vida, irmãos, se preciso for. Aleluias. Aleluias. Romanos 8 vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu gosto do versículo porque não diz que todo filho de Deus é guiado. Olha que chocante. Mas aqueles que são filhos de Deus. A palavra filhos ali é uios, filhos maduros. Isso denota a maturidade da sua vida cristã. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluias. Eu
queria chamar o Ministério de Música, se vocês pudessem subir. E não toca qualquer fundo não, tá? A segunda, tá? Só o fundo, tá? Irmãos, sabe, hoje à tarde, enquanto eu orava, o Espírito Santo por várias vezes falava a mesma coisa comigo. Cássia, como eu tenho desejado ter tempo com os meus filhos. Como eu tenho desejado me manifestar a eles. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia. Sabe, eu vejo que parece que o corpo de Cristo está meio que perdido, tem hora na terra. Parece que a gente não sabe qual faculdade fazer, qual curso técnico escolher. Cássia, eu não sei nem como é que eu crio meu filho. Você não sabe o que eu estou passando em casa. Eu não sei mesmo não, irmão. Eu não faço ideia. Mas existe alguém que sabe. Porque Ele habita em você. Cássia, eu estou sendo perseguido no meu local de trabalho. Você não tem noção de como tem sido pressão naquele lugar. Irmãos, eu não sei, eu só sei do meu. Mas aquele que habita em você conhece. E a vida dele que habita em você é como um rio que flui. Eu gosto quando a palavra traz a imagem do rio, porque rio é uma água corrente, irmãos. Ele não para, ele não empoça. O Espírito Santo não é um poço d'água que um dia pode secar dentro de você. Não é, irmãos. São águas vivas, águas vivas. É uma presença habitando em você, irmãos, capaz de preencher qualquer lacuna. De te dar direções que vão te fazer prosperar em qualquer área da sua vida. A gente precisa, irmãos, começar a ser intencional em nos relacionar com Ele. Intencional. E nos relacionar com o Espírito Santo, irmãos. Em João 16, no verso 13, ele fala, capítulo 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Você não precisa estar angustiado, porque você não sabe lidar com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o vizinho. Porque, irmão, se relacionar e viver nessa terra não é fácil. Você lida com outro que tem uma outra criação. Tem outra cultura, tem outro hábito. Que pensa coisas totalmente diferentes. Mas existe um dentro de você que sabe o que se passa dentro de um e dentro de outro. E pode te dar estratégias de como fazer e o que fazer. A palavra fala que o Espírito Santo prescruta até o interior do próprio Deus. Imagina o nosso. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem mais desejo em ter comunhão com você, de revelar o que você precisa saber do que você imagina. E vou te dizer mais do que a gente,
Porque se a gente tivesse, a gente priorizava Ele. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ouvido de quem? Do próprio Deus. Sabe o seu pai que te criou? Lembra aquele que falou assim em Gênesis: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E falou: rapaz, gente, vou criar a Priscila. A Priscila vai ter essa característica, ela vai nascer assim, em tal época, em tal ano. Por isso e isso. Ela vai ter um casalzinho de gêmeos que vai tacar fogo no inferno. Aleluia. Que vão ser flechas na mão de um arqueiro, para ir mais longe do que ela mesma vai. Mas sabe, irmãos, a gente precisa parar para ouvi-lo. E eu sei que isso também é um hábito. Precisa ser rotina mesmo, uma prática diária. Eu lembro quando eu comecei na minha adolescência a ser mais intencional. Eu orava 5 minutos e eu falava: uau, hoje eu orei 1 hora. Eu olhava o relógio, 5 minutos. Mas eu persisti. Eu lembro um dia que eu orei, falei. E 1 hora depois eu ia sair e o Espírito Santo falou assim: ô bonita, e eu não falo não, é? Só fala, desabafa, fala. Deixa eu falar também. Talvez homens não escutem isso, mas mulheres podem ouvir isso do Espírito Santo. A gente precisa de tempo com Ele, para Ele te falar tudo aquilo que Ele ouviu do seu Pai. Porque você não foi criado para viver desesperado. Você não foi criado para viver debaixo de espírito de medo, debaixo de opressão. Não. Eu li as palavras do seu rei que falou: eu vos dou da minha paz.